salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um Hagapapo da série de vídeos comentando sobre o jogo Curseborn. Para quem ainda não conhece, o Curseborn, em uma rápida explicação, é um jogo que foi promovido por uma campanha de financiamento coletivo em novembro de 2024, feito pela Onyx Path Publishing, e eles trouxeram um jogo que lembra muito as propostas de Mundo das Trevas e Crônicas das Trevas, mas claro, eles trazendo um cenário próprio, mas a gente acaba notando algumas similaridades, e aí surge uma outra alternativa de jogos de seres sobrenaturais com algum nível de maldição ou terror pessoal. Não estou dizendo que seja um jogo de terror pessoal, mas tem ali alguns contextos. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais, eu já estou fazendo vários vídeos aqui no canal, toda semana um vídeo de mais ou menos de 15 a 25 minutos, então dê uma conferida aqui na descrição do vídeo, o link da playlist. Lá você poderá assistir os primeiros e entender todo o contexto em torno de Curseborn, quais são as premissas e quais são as minhas expectativas para esse jogo que ainda não foi oficialmente lançado, mas quem participou da campanha de financiamento recebeu o manuscrito da parte do pessoal da Onyx Path. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui é uma tradução minha desse manuscrito que foi entregue para aqueles que apoiaram o projeto. Beleza? Então vamos dar continuidade hoje aos vídeos que eu comecei na semana passada, dedicado à linhagem dos rejeitados. Adiantando, o Curseborn tem 5 linhagens de personagens sobrenaturais jogáveis, a saber, os mortos, os famintos, os rejeitados, os ferais, os primais e os feiticeiros. Já matei os mortos, já matei os famintos, estou passando agora pelos rejeitados. E hoje vai ser o segundo vídeo. Vamos então ao conteúdo deste segundo vídeo. E antes que eu possa adiantar aqui o conteúdo de hoje, vou trazer um comentário de um seguidor daqui do canal que eu achei super interessante o comentário dele e achei legal compartilhar com vocês. O comentário é do Luiz, que disse o seguinte: eu respeito a sua análise, mas não vejo essa relação com Changeling, embora os Fey, as fadas, existam e possuam forte influência no mundo de Curseborn. Creio que siga a mitologia original em seus vários países, tal qual os encantados, seres comuns do norte do Brasil. Ao meu ver, os arcontes, ou arcontes, são quaisquer seres do poder, incluindo os Fey, que habitam esse outsider, ou externo, como eu estou traduzindo aqui. E a humanidade interpreta do jeito que pode, como os djinns, os anjos, os demônios, deuses e outros. Arcontes seriam mais próximos dos deuses do jogo de RPG Sion, e os rejeitados seriam seus descendentes semideuses. Seus vídeos são excelentes. Obrigado, Luiz. Eu achei o comentário dele bem pertinente. Só que, lembrando, quem não viu o vídeo anterior, que eu comecei a falar dos rejeitados, notou que eu fiz um paralelo com o jogo Changeling Os Perdidos de Crônica das Trevas. E o Luiz matou certeiro na mensagem que eu queria ter trazido para o vídeo, que não é essencialmente igual a Changeling Os Perdidos, mas os arcontes, que em Changeling poderia chamar de fadas, são seres tão alienígenas que seria impossível encaixá-los em caixinhas, mas eles abrem uma possibilidade gigante de culturas e misticismo ao redor do mundo que podem se encaixar nessa característica dos arcontes de Curseborn. E aí você pode regionalizar o seu jogo. Eu acho isso fantástico em Curseborn, que é uma das grandes expectativas que eu tenho nele. Por isso que eu estou avançando nele com calma, sem velocidade, para pegar um pouco mais da proposta e tentar conferir se é isso mesmo que ele vai me permitir regionalizar meus jogos. No caso, como eu vivo na cidade de Belém, estado do Pará, região norte do Brasil, tenho muita vontade de regionalizar o cenário e o ambiente daqui da região para uma partida, uma aventura de Curseborn. Obrigado, Luiz. Agora vamos ao conteúdo de hoje, dando aqui continuidade. Já entro no conteúdo de Fazendo o Seu Tempo. Aqui, galera, eu vou só ler as partes amareladas, que eu achei que são as partes mais interessantes de compartilhar com vocês. Vamos lá. Primeiro, abre aspas. Ok, eu falei um monte sobre casas esquecidas, atormentadores alienígenas e o quanto é um saco ser um monstro inumano. Agora imagine um estado de vigilância. Sim, não é um exagero dado a você estar cercado por câmeras de telefone celular a todo momento
do dia, mas apenas se apoie comigo aqui. Imagine que não importa aonde você vá, o que você faz, com quem você está, todos estão observando você. Eles não parecem como se eles estivessem, mas toda pessoa perto de você está julgando você, esperando por você cometer um erro. Fecha aspas. Por que eu destaquei esse parágrafo? Gente, para quem viu o vídeo anterior, notou que a maldição dos rejeitados é eles serem uma figura externa, ela não é desse mundo, por mais que eles tenham nascido descendentes de um rejeitado puro, que tipo metade rejeitado, metade humano, ainda assim eles carregam essas características de um rejeitado. Eles têm formas que fogem ao de um humano. Podem ter chifres, podem ter asas, podem ter alguma formação diferente do corpo. Mas isso só quem vê são os próprios rejeitados, os arcontes ou os seguidores dos arcontes. Os humanos em geral não enxergam, normalmente não enxergam. Contudo, a maldição dos rejeitados é, eventualmente, essa capacidade de manter essa feição verdadeira ocultada da visão dos mortais pode enfraquecer. E quando enfraquece, os humanos conseguem ver a forma original. E aí entro no que esse parágrafo diz. As câmeras e os olhares em volta o tempo todo deixam os rejeitados paranoicos, com medo de serem pegos em algum vislumbre da verdadeira forma do corpo deles. Então esse parágrafo deixa a entender isso, que os rejeitados estão o tempo todo com paranoicos de não serem pegos e se incomodam com a quantidade de câmeras e com a quantidade de olhares em volta deles, que porventura podem vir a se tornar aquelas pessoas que testemunham a verdadeira forma deles. Inclusive, adiantando um termo que é colocado aqui nos rejeitados, a expressão máscara é muito utilizada para os rejeitados, porque diferente de Vampiro à Máscara, em que os vampiros do jogo de Vampiro à Máscara queriam esconder a sua verdadeira identidade de um ser monstruoso que precisa se alimentar do sangue dos mortais, aqui os rejeitados querem esconder a sua verdadeira forma, porque a verdadeira forma assusta, amedronta e afasta as pessoas, e é o que eles menos querem, se sentirem rejeitados. Beleza? Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Todos estão julgando você para ver se você é humano o suficiente para eles, e é tentador correr de toda essa atenção. Muitos de nós chegam a esse ponto onde nós desejamos que nós não tivéssemos esse olhar constante ou olhares sobre nós. Então, fecha aspas. Bom, aqui é um parágrafo confirmando muito do que eu li ainda agora. Isso incomoda eles, eles têm algo de fato a esconder e esse medo de serem descobertos faz com que eles fiquem o tempo todo temerosos disso eventualmente vir a acontecer. Vamos ao próximo. Aí a gente já entra no conteúdo do serviço comunitário. E o primeiro parágrafo que eu trago para vocês é, abre aspas, portanto, cabe a nós, se nós queremos ou não, sermos os amaldiçoados que lidam com os lugares onde o externo sangra para o que nós, em tom de brincadeira, chamamos de realidade. Esses lugares costumam ser chamados de campos de batalha invisíveis, mas eu prefiro pensar neles como pátio para exercícios. Fecha aspas. Gente, aqui eu trago um parágrafo importante para rejeitados. Os campos de batalha é exatamente isso que eles disseram. É uma área em que ocorre esse vazamento do mundo externo para o mundo mortal, e lá há essa transição e essa mistura dos dois mundos, e é lá que ocorre os conflitos dos rejeitados com aqueles que seguem os arcontes no mundo externo. E é por isso que ele é chamado de campos de batalha, porque os rejeitados usam essas frestas, usam esses rasgos para entrar no mundo externo. E naturalmente os seguidores dos arcontes vão impedi-los de fazer isso. Por isso que eles entram em conflito. E é por isso que é chamado de campos de batalha. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Eu mencionei anteriormente que a prisão que nós estamos é uma enorme panótica. Você sabe de onde nós conseguimos essa palavra?
foi o projeto de um homem de nome Jeremy Bentham, que possibilitou todo prisioneiro ser observado por um único vigilante. O truque era que os prisioneiros nunca soubessem quando eles estavam sendo observados. Logo, eles assumiriam que eles estavam sempre sendo observados. Fecha aspas. Não sei se vocês lembram, mas a ideia desse tipo de formato e layout de prisão é tipo as celas numa área circular e o ponto de observação fica lá no meio, bem no meio da área. E aí a pessoa que estiver ali no meio daquela área consegue observar todas as celas em volta, com um único giro de corpo na área que ele estiver. Você já deve ter visto alguns filmes com esse tipo de montagem de cela. Por exemplo, um recente que eu vi foi acho que foi no primeiro filme do Guardiões da Galáxia, lá da Marvel, em que aquele personagem lá, que eu me esqueci, que é o Esquilo, é sacanagem, ele até chama ele de Esquilo, que ele não gosta, ele vai lá para aquela área e começa a mexer nos mecanismos para poder libertar ele e todos os amigos do Guardiões da Galáxia. E era numa área central de segurança que ficava no meio do presídio. E aí eles trazem essa ideia de estarem o tempo todo sendo observados, como se estivessem num presídio como esse, para dentro de Curseborn, nessa sensação dos rejeitados, como eles estivessem o tempo todo sendo observados. Eu gostei bastante dessa analogia que fizeram com esse tipo de prisão criado por Jeremy Bentham. Próximo parágrafo. Abre aspas. Exceto que nós sabemos que os arcontes não estão sempre observando, eles terceirizam muito do trabalho deles às pessoas em nossa volta. Essa é outra razão de nós precisarmos trabalhar duro para investir em nossas comunidades, porque nós podemos virar os nossos guardas involuntários para trabalhar conosco. O que significa que nós podemos ocasionalmente escorregar dos vínculos e seguir para uma pequena fuga da prisão. Fecha aspas. Bom, aqui é interessante que é uma espécie de disputa pela comunidade que há no entorno dos rejeitados e os espaços próximos dos campos de batalha. Os mortais podem ser tanto aqueles que denunciam a presença dos rejeitados ou aqueles que acobertam a presença dos rejeitados. É bem interessante isso e faz com que as pessoas em volta tornam-se ao mesmo tempo um recurso valioso ou um perigo eminente. Achei interessante colocar isso em mesa e faz cada vez mais a importância, ressalta mais ainda a importância dos rejeitados terem essa habilidade de lidar socialmente com aqueles que estiverem à sua volta, porque é essencialmente a sua fraqueza e a sua fortaleza ao mesmo tempo. Eu achei isso muito interessante, isso se for bem explorado em jogo, dá uma aventura muito interessante. Próximo parágrafo, abre aspas. Cedo ou tarde, você vai cruzar com o arconte e ele vai quicar você de volta para a terra, assumindo que você até sobreviva à experiência. Não, nós podemos escapulir ocasionalmente, mas nós precisamos estar de volta em nossas celas quando as luzes se apagarem, metaforicamente falando. Lembra que eu abre aspas, fecha aspas, quer dizer, lembra que eu falei ainda agora que os rejeitados sempre dão um jeitinho de dar uma escapulida e ir para o externo? Só que eventualmente eles são descobertos, e quando eles são descobertos eles são chutados de volta, principalmente quando um arconte os encontra. Então aqui foi um parágrafo relatando que ou eles voltam por bem, eles conseguem voltar, eles só fazem um passeio e voltam, porque já que eles não podem ficar no externo, ao menos eles conseguem passar um tempo lá, voltando a habitar o espaço que eles se sentem naturais de estar, ou eles são botados para correr, são expulsos. Mas aí sempre haverá um outro dia para eles retornarem novamente para o externo. Próximo parágrafo, abre aspas. Então, por que fazer isso? Aqui é onde os campos de batalha entram, porque quando o externo sangra para o nosso mundo, coisas estranhas acontecem. E essas pessoas que nós estamos investidos em envolver no estranho e perigoso. Alguns de nós tentam levá-los para casa em segurança. Às vezes, eu apenas quero me certificar que as minhas pessoas de estimação não fiquem machucadas demais, em caso de eu precisar delas depois. Seja qual for a sua preferência, nós consideramos o nosso trabalho. Fecha aspas. Bom, eventualmente, pessoas mortais acabam se encontrando dentro dos campos de batalha. E geralmente são pessoas que os rejeitados têm apreço, querem preservar.
e aí eles dão um jeito, se esforçam para protegê-las e trazê-las de volta. Então também tem esse trabalho deles dentro dos campos de batalha, proteger as suas comunidades. Vamos ao próximo. Abre aspas. Nós lutamos contra os agentes dos cruéis e descuidados arcontes no pátio de exercícios. Às vezes, nós até vencemos, mas essa luta é complicada. Nunca é duas vezes contra os mesmos seres, e às vezes é entre duas famílias que acabaram em lados opostos de um arconte. Fecha aspas. Bom, aqui fica claro, gente, que os adversários no campo de batalha podem variar muito. Podem frequentemente ser os seguidores dos arcontes, ou pode acabar, como descreveu aqui, famílias de rejeitados entrando em conflito num campo de batalha. Rapaz, isso aí dá um contexto bem interessante, já que o principal foco, o principal objetivo é essa fresta, esse rasgo do externo, aonde tão somente eles podem utilizar, eles, quando digo os rejeitados, utilizar para ir para o externo e depois voltar. Então a disputa deve ser grande. Se não houver acordo ou entendimento entre as famílias, a disputa por esses espaços deve ser intensa. Vamos ao próximo. Vejamos. Bom, aqui já entro num outro conteúdo. Vou deixar para um próximo vídeo. Bom, pessoal, vocês viram aí, falei basicamente da função dos rejeitados, do que eles buscam e dos campos de batalha. Os campos de batalha é algo essencial para os rejeitados. É onde eles conseguem ir para o externo e poder se sentirem em casa novamente, nem que seja por algum tempinho. Então, acaba se tornando uma coisa muito importante para os personagens que forem jogar de rejeitados em Curseborn. Contudo, precisa alinhar bem isso para que se torne algo bem aproveitado em aventuras que não houverem somente personagens rejeitados, tiverem outros de outras linhagens, como os mortos, famintos, os primais e os feiticeiros. Contudo, vocês vão ver em futuros vídeos, os campos de batalha eles não são exclusivos dos rejeitados. Os mortais da comunidade dos rejeitados podem ir para lá, assim como os outros Curseborn, os outros amaldiçoados de Curseborn, que são as outras linhagens. Eles também podem acompanhar os rejeitados e isso pode dar um jogo muito interessante. Então é isso, tá aí o vídeo, mais um vídeo sobre os rejeitados. Reforço aqui dizendo que essa é a linhagem que está se parecendo mais interessante para mim, de mais fácil adaptação para uma regionalização, e aí eu estou começando a criar esse carinho por eles. Vamos ver nos próximos conteúdos como é que vai se continuar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e falou!